presidente, né, do Centro Espírita, Manuel Augusto Girão, que vai nos falar dos poderes mediúnicos e da radiestesia. Boa noite, senhor Hélio Braga. É um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigada, né, por estar aqui presente no nosso programa, trazendo a sua orientação, o que é realmente um centro espírita. Nós que agradecemos a sua cordialidade, né, de nos permitir a presença junto de você e dos telespectadores do canal Beira Rio. E esperamos, na medida do possível, esclarecer as pessoas sobre algumas dúvidas daqueles que procuram o Centro Espírita pela primeira vez. Realmente há bastante dúvida. O pessoal sempre quer dizer o que quer dizer Umbanda, o que quer dizer Centro Espírita Kardecista. Qual é a diferença, senhor Hélio, entre a Umbanda e o Espiritismo Kardecista? Muito bem. É uma boa pergunta. Isto é sempre questionado às pessoas que têm o desconhecimento do que seja o Espiritismo propriamente dito. O Espiritismo propriamente dito, ele é calcado em filosofia, religião e ciência. Só que a religião é num sentido diferente das outras seitas, porque ela é de uma consequência de moral elevada. Então, difere muito. E me recorda aqui, a minha primeira professora, dona Jassanã Altair Pereira, na época nos ensinava muito o início da Umbanda no Brasil. E é muito importante que as pessoas conheçam, porque nós vamos relacionar a história do Brasil, né, claro? Isso é muito importante. Dizia ela, mais ou menos desta forma, que o Brasil fora colonizado aproximadamente na época de 1560 a 1700, e que na oportunidade não era possível a colonização senão com a presença dos nossos companheiros irmãos, os negros. Por quê? Os índios não favoreciam o trabalho da colonização, e os nossos companheiros da época, os jesuítas, tiveram que buscar na África e na Ásia os negros. Eram homens escolhidos para esse tipo de trabalho. É lógico que eles trouxeram com eles um ritual religioso aonde habitavam, na verdade, na África e na Ásia. Ora, quando aqui chegaram, é lógico que encontraram alguma coisa muito diferente, porque eram catequizados os índios na época e os próprios negros através da crença do catolicismo, os jesuítas, na verdade. E houve então uma mistura dessas duas crenças religiosas, tanto que você pode ver que dentro da Umbanda existem todos os santos que tem na Igreja Católica, usam vela, usam terço, usam rezas, roupa branca e outros rituais que é próprio da igreja. E não faz muito tempo ainda, você sabia que existia a lavagem de João Batista pela Igreja Católica. Para que não ficasse igual ao ritual, os nossos irmãos umbandistas lavam Nossa Senhora da Aparecida no mar. Então, lá, para mudar um pouquinho o ritual. Para ser um pouquinho diferente. Diferente, não é verdade? Então, do lado dos nossos irmãos de cor, os negros, vieram com eles os rituais do tabaco, do sangue, dos animais, né? E daqueles tipos de filosofia que eles conheciam na sua nação. Então veja você, adentrando a um centro espírita, você não vai encontrar nada dessas coisas, porque o centro espírita, calcado em ciência, não usa de ritual. Então esta é uma diferença enorme que existe entre centro espírita de Umbanda e centro espírita kardecista. Agora, se você me fizer uma pergunta sobre mediunismo, então daí nós vamos colocar
O que é que muda entre uma coisa e outra? Mas antes de perguntar, eu gostaria de saber o que é mesa branca e quais as suas implicações. Também é muito importante. Dentro dos centros espíritas, normalmente do nosso, se você for fazer uma visita a nós, você não vai encontrar mesa de cor alguma. A nossa, por exemplo, é verde. A diferença desse conceito de mesa branca é aquilo que sempre usou, ou seja, as pessoas colocam em cima de uma mesa uma toalha branca no sentido de as pessoas que sentarem em volta da mesa, porque é muito comum você ouvir dizer assim: o indivíduo vai sentar na mesa. Eu nunca vi ninguém sentar em mesa, né? Nós sentamos em volta de uma mesa, não é verdade? Mas você ouve aqueles que desconhecem o assunto e falam: eu vou lá no centro tal para sentar na mesa. Ora, isso é um erro. Não, porque ninguém senta numa mesa, e mediunidade, ela independe de mesa. Não depende? Não depende de mesa, porque se você for estudar profundamente os primeiros fenômenos antes da codificação, sempre existiu independente de mesa. Por que mesa? Mesa e toalha branca é nesse sentido. A toalha branca você sabe que é o sentido de pureza, não é verdade? Para que possa cobrir as remanências deixado por outras pessoas que ali sentaram. Porque os médiuns, aqueles que têm uma faculdade muito aguçada, podem inclusive captar do ambiente a remanência que outros deixaram. Você colocando a toalha, fica mais difícil. Já neutraliza. Na verdade, fica mais difícil. Mas o problema da mediunidade sempre existiu em todas as camadas religiosas. Mediunidade. E isto não tem nada de ver só com o centro de Umbanda ou só com o centro espírita. Toda seita religiosa, aonde estiver um homem, é lógico que ali estará uma mediunidade. Mediunidade quer dizer meio de comunicação. Esse é o termo. Então ela sempre existiu. Se você pegar e estudar a Bíblia, que tem lá 4, 5 mil anos, né, você já vai encontrar os fenômenos catalogados de uma forma diferente. Por exemplo, o que nós encontramos na Bíblia? Feiticeiros, adivinhos, pitonisas, gurus, videntes, sensitivos, dentro da parapsicologia hoje, não passa de ser mediunidade. Encontramos magos, que eram o quê? Mágicos da época, né? O termo mágico. São pessoas dotadas de um potencial de eletricidade que faz com que ela tenha mais facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Então, veja bem. A mesa branca, esse significado de pureza, você vai encontrar ainda hoje. Veja bem, os médicos não usam a roupa branca, é um sinal de limpeza, de pureza, de higiene. E eu diria assim, hoje já mudou muito, mas até pouco tempo as noivas casavam de branco, que era um sinal de pureza. Hoje você viu que já mudou o conceito do casamento, na verdade, e se casam de qualquer cor. Exatamente. Não é assim? Então, veja bem como as coisas vão caminhando dentro da ciência e vão se modificando. Isso é a diferença que existe. E as pessoas pensam, sabe, Clara, que desenvolver mediunidade é sentar em volta de uma mesa, quando não é verdade. O que é um desenvolvimento de mediunidade? Desenvolvimento de mediunidade é as pessoas aprenderem a controlar os seus sentimentos, os seus impulsos e ter uma vida emocional equilibrada. O que falta a todos nós hoje. Isto é aprender a desenvolver mediunidade. Então, mediunidade é uma coisa muito importante na vida de todos nós, indistintamente, fora de credo religioso, não é verdade? Certo. Veja como é importante. Tem uma pergunta para fazer. Tem pessoas que perguntam para mim:
Olha, Clara, dizem que eu tenho mediunidade, se eu não me desenvolver, nada vai dar certo na minha vida. Isso existe? Não é verdade, veja bem. O que muda muito, e aqui é muito bom colocarmos novamente, por que o Espiritismo não é ainda Umbanda? Veja bem, eu coloquei a você que a Umbanda iniciou-se na era de 1560 a 1700 na colônia. A codificação do Espiritismo iniciou-se em 1855. Veja você, que não tem nada a ver com Umbanda, porque Umbanda já existia. Está vendo? Agora, a mediunidade sempre existia? Sempre existiu. E este tipo de mediunidade nada mais é do que uma energia que determinadas pessoas têm num potencial mais elevado. Por exemplo, nós sabemos que todo tipo de mediunidade e de energia que existe no universo tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. O importante é você saber como utilizar dessas energias. O que faz o indivíduo, então, que frequenta, como nós temos lá no Centro Espírita Manuel Girão, uma escola de médiuns? Ele vai aprender como utilizar desta energia. Porque, veja bem você, nós temos a gasolina, sem ela o carro não anda. Não adianta ter bom motorista, não adianta ter um bom carro, precisa da gasolina. Mas ela é boa, sem ela não anda. Entretanto, ela pode nos tirar a nossa vida. A água, quem vive sem a água no universo? Ninguém. Mas se você abusar da água, ela prejudica. Prejudica, não é verdade? Nós temos também o problema da eletricidade. Quem vive hoje sem a eletricidade? Ninguém. Mas a eletricidade mata, e como mata? Esta eletricidade, ela abre um campo nas pessoas que, quando bem treinada, bem desenvolvida, pode levar a ela a dar de 10-0 no seu vizinho. Ó, que coisa interessante. Entretanto, quando não, ela vive deprimida, com todos os tipos de enfermidades que a medicina não pode constatar, porque ela não é só parte orgânica, mas ela pode trazer consequência depois de um problema orgânico. Olha que coisa interessante. Não é verdade?